Então será que a Taesa agora é a ex-queridinha de dividendos? Eu me lembro que mais ou menos um ano e pouco atrás eu fiz um vídeo explicando por que eu vendi as ações da Taesa. Beleza, sabia ter a opinião dele, mas eu discordo, tô comprando mais e tal. E isso que os comentários agressivos eu apaguei, mas a galera ficou braba quando eu comentei isso. Hoje tem bastante gente comentando aí sobre venda das ações da Taesa, muitos analistas falando isso, alguns meio decepcionados com os resultados, outros dizendo que ela tá cara e sem perspectiva, mas quase todo mundo recomendando venda da ação da Taesa. Só que não é nem vender por vender, é vender porque ela não é mais queridinha dos dividendos e porque teria uma outra ação de uma outra empresa que estaria no ciclo contrário da Taesa aumentando o dividendo. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, né? O que os analistas estão falando e vai conectar isso com a forma com que a gente toma decisões de investimentos, que é começando por uma estratégia e da estratégia conhecendo quais ações aí estão aptas a serem investidas de acordo com a estratégia, não de acordo com as perspectivas futuras, esse tipo de coisa. Chamei o Filipão aqui porque ele é especialista em dividendos e se você gostou do tema, deixa o dedo no like que vamos começar. Então o Filipão aqui, do Clube do Valor, ele tem seu próprio canal no YouTube e eu vi esse vídeo no canal dele, achei intrigante e falei, cara, vamos gravar uma versão aqui, nós dois conversando sobre o mesmo tema. E naquele vídeo lá, que eu gostei muito, aliás, recomendo vocês seguirem o canal Seu Dividendo, depois de acabar esse vídeo, ele comenta sobre um problema, né, da Taesa. Muito bom, Ramirão. A Taesa, para quem não sabe, é uma grande transmissora de energia aqui no país, né? Então a função dela basicamente é manter aquelas linhas de transmissão entre os estados ali, levando a energia da geração até a distribuição dentro das cidades. Beleza, até aí tudo muito bonito, tudo muito certo. Ela é queridinha de dividendos, como muita gente sabe, só que aí entra um grande problema que a Taesa está passando, segundo alguns analistas. E a gente consegue ver esse problema de forma gráfica nessa imagem que está aqui na tela para vocês, mostrando o lucro líquido da Taesa caindo ali desde 2020, tanto a receita quanto o lucro. E se o lucro cai, a gente precisa lembrar que o dividendo sai do lucro, a tendência é que o dividendo seja menor daqui para frente, segundo muitas narrativas que estão acontecendo. E aí fica a pergunta, por que é que esse lucro está caindo? E a primeira grande resposta que vem à frente é que a Taesa está entrando num ciclo de grandes investimentos em novas infraestruturas. Como a gente falou, ela precisa de linhas de transmissão e para que essas novas linhas sejam construídas, precisa de muito investimento intensivo. A linha só passa a gerar receita para a empresa depois que está pronta. Então, a empresa tira muito caixa, investe pra caramba e só começa a colher esses frutos lá quando a obra termina. E essa imagem aqui mostra os novos projetos que a Taesa recém fez, além de alguns outros que ela ainda está em fase de construção. Além disso, outra preocupação muito grande dos analistas é com concessões da Taesa que estão se aproximando da data de término, e em especial as 4 primeiras aqui dessa tabela, que está no site da própria Taesa, né, de relação com investidores da Taesa, cujas RAPs, né, RAP é a receita anual permitida, e como a renovação não é muito certa, isso tudo está indo para o preço da empresa também. E aí, para gravar, Mirão, ela está perdendo concessões agora em 2030, apesar dela estar criando novas concessões com as linhas que ela está começando a construir, tem muita gente dizendo que a taxa de retorno, ou seja, a rentabilidade dessas novas concessões, são muito abaixo do que a Taesa vinha tendo, coisas do tipo IPCA mais 4,4% ao ano, que se a gente compara com o próprio Tesouro Direto, o Tesouro estaria pagando muito mais e não faria sentido. E todo esse contexto de concessões acabando, novas concessões não tão rentáveis assim, fizeram o preço da empresa começar a cair ali no último ano, se a gente for comparar, está caindo mais de 5% a cotação da empresa. E aí entra a solução que muitos analistas estão oferecendo, que seria uma outra ação de empresa elétrica, que pelo contrário, né, se a gente coloca em contraste, a cotação está subindo quase 16% ali no último ano. Então, o que é que está acontecendo por trás disso? Daqui a gente vai te contar, né, qual é essa outra empresa no ciclo diferente, vai te ajudar a tomar a decisão de qual é melhor para ti, isso de acordo, é claro, com os nossos vieses, né? As nossas estratégias de investimentos, todas elas bem diferentes das estratégias médias, né, dos analistas, que são estratégias quantitativas que olham só para número e que não só evitam que a gente tente fazer projeções do futuro, como elas nos proíbem basicamente de fazer isso. A começar, né? Outra empresa em ciclo diferente. Vamos falar sobre essa empresa e logo depois você revelar ela. Primeiro ponto sobre essa empresa é uma política de dividendos de 25% do lucro líquido do exercício social, ou seja, nada de diferente aí da média, mas que historicamente teve um payout que num primeiro momento era bem alto e num segundo momento, entre 2019 e 2021, era abaixo dos 25%, para num terceiro momento
22 e 23, ele aumentar bastante. A receita dessa empresa, apesar de ter demonstrado uma queda recente, essa queda não se configurou numa queda de dividend yield porque o payout aumentou bastante. O dividend yield histórico dessa empresa ele vem aumentando e já está se aproximando dos 6%. Enquanto isso, o management dessa empresa diz que ela está preparada para entrar em novas concessões. E que embora também tenha concessões vencendo em torno de 2030, tem muitas outras sendo renovadas, demonstrando que uma parte dos investimentos em novas concessões já foram feitos, fazendo aí com que elas sejam num ciclo oposto ao da Taesa. Aliás, recentemente essa empresa anunciou o pagamento recorde de dividendos em 2023 e também anunciou uma bonificação em ações. Para acabar o mistério aqui, nós estamos falando da Alupar, que tem ações na bolsa de código ALUP11, né? Essas têm a maior liquidez. Agora, sabendo disso, qual delas é melhor para investir? E aí pode ter uma pegadinha aqui, né? A gente só apresentou a parte qualitativa. Apresentando a parte qualitativa, você pode pensar, não, a Taesa tem um pouco mais de risco, a Taesa está com um tiro um pouco mais baixa, a Alupar já renovou muita concessão, está aumentando dividendos e tal. Uma parece mais atraente do que a outra. Só que qual a pegadinha? É que investir não é sobre comprar o melhor. É comprar o melhor a um preço razoável, ou melhor, a um bom preço. Preço importa muito na hora de investir e muitas vezes uma empresa maravilhosa é uma péssima ação, que está muito caro, assim como uma empresa razoável é uma maravilhosa ação porque a gente consegue comprar ela de uma forma bem barata, com um bom desconto, uma alta margem de segurança. Então, ciente de que você precisa de uma boa estratégia e considerando que esse vídeo é com o Filipão, especialista em dividendos, e que é uma alta probabilidade de você estar pensando em dividendos, a gente vai te mostrar aqui com nossa decisão sob a ótica da máquina de dividendos. Você não sabe o que é a máquina de dividendos? É a nossa estratégia quantitativa de seleção de ações boas pagadoras de dividendos que os nossos clientes dos serviços de wealth têm acesso. Esse acesso tanto à nossa estratégia das ações mais baratas da bolsa, quanto à máquina de dividendos, isso para ajudar eles a selecionar ações brasileiras. A gente não vai te explicar sobre a máquina de dividendos, por quê? Porque a gente escreveu um e-book explicando sobre a máquina de dividendos para tornar os vídeos mais direto ao ponto, né? Toda a explicação está no e-book e o e-book é gratuito, então não tem nenhuma desculpa para você não baixar o e-book. Se você quiser aprender a investir com base numa estratégia de dividendo, ou você se torna cliente de wealth aqui do Clube do Valor, ou você baixa o e-book gratuito e aprende lendo ele. É uma leitura bem rápida, né? Não é um livro, são umas 20 páginas, dá para ler numa tarde, em 1 hora, talvez até em 15 minutos. O link para download vai estar em cima da cabeça do Felipe, vai ser o primeiro link aqui na descrição. E com o disclaimer de que, conhecendo a máquina de dividendos e tendo aí convicção na estratégia, diversificando bem a carteira e tal, a máquina de dividendos resulta num ranking que compara as empresas mostrando qual é melhor posicionada de acordo com seus critérios, ou seja, tem maior dividend yield médio dos últimos 3 anos, até as piores posicionadas, ou seja, com piores dividend yield médios, a gente consegue, né, entender entre duas empresas qual faz mais sentido para a estratégia. E o que a gente chega é, primeiro de tudo, na Taesa, ela entra dentro do ranking principalmente porque ela passa pelos primeiros filtros, que é de pagar dividendos ali por 5 anos ou mais de forma consistente, sem nunca ter falhado. Essa imagem mostra bem isso pra gente. E quando a gente vai olhar o dividend yield médio dos últimos 3 anos da Taesa, a gente vê ela pagando ali 11,8%, estando na posição 8 da estratégia máquina de dividendos, ou seja, estando dentro das 10 que tem a maior média de pagamento de dividendos, dizendo para mim claramente que faz sentido pensar nela para entrar numa carteira de dividendos. Já no caso da Alupar, a gente vai olhar para a consistência de pagamento de dividendos, a gente vê a mesma história. Ela paga dividendos ali por muito mais 5 anos, só que no caso do dividend yield médio dos últimos 3 anos, ela se coloca na posição número 57 do ranking da máquina de dividendos, pagando ali abaixo de 4% de média ao ano nesses últimos 3 anos, mostrando que tem 56 outras ações que fazem muito mais sentido para pensar em dividendo nesse momento. Com uma estratégia, em especial quantitativa, você está blindado das narrativas e muitas vezes é orientado a comprar aquilo que é um pouquinho menos popular, ou seja, que tem um pouquinho mais de margem de segurança. Nesse caso aqui, a estratégia mostra, né, que seria melhor Taesa em relação à Alupar. A estratégia, de novo, está no e-book, primeiro link na descrição. E agora, se você quer entender como investir com ela na parte de ações brasileiras, só que muito mais
como investir com uma carteira feita sob medida para ti, feita entendendo a sua necessidade, o seu histórico como investidor, a sua tolerância ao risco, feita considerando que a sua carteira é parte de um plano para a sua conquista da liberdade financeira e principalmente investir tendo mais segurança por ter algum bom profissional do teu lado, fazendo recomendações personalizadas para ti, sem ganhar comissões pelos produtos que você investe e te liberando muito tempo, né? Que eu sei que acompanhar o mercado, tomar boas decisões, além de ser uma tarefa um pouco difícil, né, que gera muita insegurança, ela requer muito tempo. Então você precisa conhecer os nossos serviços de Wealth aqui no Clube do Valor. Se você tem 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10, 20 milhões para investir e gostaria de ter alguém do teu lado para te ajudar e gostaria de ter mais segurança nas decisões e gostaria de que investir tomasse menos tempo, você pode preencher esse rápido formulário que a gente vai entrar em contato contigo, vai agendar uma conversa para te explicar como a gente pode te ajudar a investir melhor. Agora, Ramiro, se eu tenho menos de 500 mil reais, o que eu faço? Conta comigo, conta com o Felipe aqui, vídeos todos os dias considerando os nossos 2 canais. E se você gostou da explicação do Filipão, vou deixar aqui um link para você se inscrever no canal dele. Felipe Almeida, seu dividendo. Um grande abraço e até mais.